todos bem-vindos a mais um programa Síndrome de Down Independente. Aqui neste perfil, nesta página, você vai aprender a dar independência a quem tem síndrome de Down. Quem sou eu, afinal? Meu nome é Lilian, sou enfermeira irmã da Jo, que tinha síndrome de Down. E eu trago sempre assuntos relevantes, assuntos que conectam com o seu dia a dia. Você tem aí na sua casa, você cuida de alguém que tenha síndrome de Down? É seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, enfim, você é um familiar, cuida de alguém com síndrome de Down? Então hoje a nossa conversa é uma conversa, na verdade uma live que traz um tema onde muitos pais em rodas de conversa trazem autonomia. Afinal, como que eu consigo ajudar o meu filho e minha filha ter autonomia? Esse também é um tema que traz bastante reflexão ou dúvida, ou algo que também mexa com você, ao ponto de você falar, nossa, eu não sei como dar mais autonomia para o meu filho, né? E quando a gente fala autonomia, não estamos falando de grandes coisas assim mirabolantes, tá? Estamos falando de coisas simples. Então, como eu sempre trago, as lives precisam ter engajamento. Você que está aí do outro lado, que você também tem alguma conexão aí com esse tema, coloca aqui para mim nos comentários. Lilian, eu também passei por isso, porque isso enriquece aqui o nosso diálogo. E eu quero saber o que você no dia a dia faz para trazer mais autonomia. O que eu falei, não precisa ser coisas mirabolantes, grandiosas, grandes, mas às vezes um simples escovar os dentes, o seu filho, sua filha já conseguir escovar os dentes é um desafio, né? Diga aí pra mim, seu filho, sua filha escova os dentes sozinho? Coloque aqui pra mim nos comentários, vamos interagir, porque essa live foi feita pensando em você, que está aí do outro lado e tem um filho com síndrome de Down. Além de escovar os dentes, né? Eu sempre trago um outro exemplo, muito prático, roupa. Ele consegue vestir a roupa, calçar os sapatos sozinho? Sozinha? Isso é um avanço. E eu sempre falo, né, para os pais, são pequenos passos que vai alcançar aí, né, uma jornada maior. Então, pequenos passos hoje para lá na frente ter passos maiores. Outro exemplo também que eu gosto de dar é arrumar a mochila, né? Como que anda a mochila da sua filha, do seu filho? Conte aí para mim também nos comentários. Você que de repente vai assistir essa live depois. Eu não consegui responder para você, Lilian, porque eu assisti, não estava ao vivo, eu assisti depois. Sem problemas. Você pode deixar aí nos comentários tudo que eu vou colocando aqui, porque conforme eu vou perguntando, vai estimulando a sua participação. Então, uma das perguntas que eu fiz foi exatamente perguntando, né, falando aqui da autonomia, pequenos passos, pequenos gestos que o seu filho, que a sua filha acaba executando aí. Se você quiser dividir, claro, vai ser com o maior prazer. E eu já trouxe alguns exemplos, né? Não precisa ser algo grandioso, mas escovar os dentes sozinho, arrumar a mochila, escolher a roupa, né? É bem legal você ver a evolução, tá? Então, quando você começa com pequenos passos, você constrói uma grande independência. Isso é fato, tá? Minha irmã, né, a Jo, ela veio falecer com 51 anos e eu sempre digo aqui nos meus conteúdos, nas minhas lives, que
Foi um grande desafio, porque quando você começa a contribuir para a autonomia desde criança, né? Ou seja, a criança está ali no desenvolvimento, tudo fica mais fácil. E quando você pega um adulto com síndrome de Down, que de uma certa forma já tinha sido educado, né? Que na verdade a minha mãe ofereceu uma certa educação para minha irmã, enquanto minha mãe estava viva, esteve viva. E aí depois eu tive que recalcular a rota, aprender a cuidar dela. E aí eu não parei, não é porque ela não era criança, que ela não estava em fase de desenvolvimento, né? Já estava com 27 anos. Seja bem-vinda, Giovana, aqui no canal. Vamos trocar bastante figurinhas hoje aqui. Mas a Jo foi um grande aprendizado além do desafio. Por quê? Quando você consegue trazer elementos, ferramentas, exemplos no desenvolvimento, ao longo do desenvolvimento, ou seja, desde criança, tudo fica teoricamente mais fácil. E quando você já tem um adolescente para cuidar, um adulto que de repente você precisou cuidar, como no meu caso, minha mãe faleceu, minha mãe tinha 51 anos, minha irmã tinha 27, eu tinha 22. Então veja bem, de repente você está na mesma posição que eu, é uma irmã, né? O pessoal me denominava irmã, porque eu fui irmã da Jo e ao mesmo tempo fui educá-la. Então não era porque ela já estava adulta que eu também não incentivava. Não, vai, e ela tinha um probleminha periodontal e a dentista falava, não, deixa ela escovar, estimula, mas aí depois eu vou, aí aplico lá a medicação que a dentista passava, mas ela tinha a responsabilidade de escovar. Sabe por quê? Que a tendência deles, você tá fazendo ali por ele, vai ficar de boa. Só vai escovar os dentes se você estiver do lado, e isso não é legal. Porque quando você desenvolve autonomia, é para que você também tenha o seu tempo. Ora, mãe, você está aqui do outro lado. Você tem que ter tempo de cozinhar, arrumar as coisas em casa ou trabalhar. Imagina o seu filho esperar você para escovar os dentes. Então, a gente tem que pensar em pequenos passos, pequenos gestos diários, que vai trazer independência. Isso é comprovado. E hoje eu vou mostrar aqui 3 passos simples, na prática aqui, né, coisas práticas, que pode mudar aí o dia a dia da sua rotina aí com o seu filho, com a sua filha. E você que está entrando, se quiser trazer algum exemplo, olha, meu filho, minha filha, Giovana, eu não sei se você é a mãe, né, mas alguém que cuida, irmã, o que você faz aí no dia a dia com seu filho que desperta aí para que ele faça sozinho? Arrumar uma cama, vestir uma roupa, escovar os dentes? Coloque algum dos exemplos aí que ele aprendeu a fazer, né, que você conseguiu passar. Daqui a gente tem aqui uma dinâmica, e quem for entrar depois na live, como eu falei, tá? Não entrou, não conseguiu participar ao vivo, mas depois deixa aí o seu exemplo. Quando eu trago a autonomia, né, em si, o que vem a ser autonomia ao pé da letra? Nada mais, nada menos que você fazer as escolhas e agir por conta própria. Olha só o conceito. Autonomia é você ter o poder, a capacidade de fazer as escolhas por conta própria. Sei lá, eu vou lá comprar uma caneta e eu quero caneta preta. Eu vou lá e vou escolher. Não, eu quero a caneta preta. Eu não quero a caneta, sei lá, verde. Então, eu tenho autonomia de ir lá escolher. É essa que eu quero, por conta própria. Agora, quando alguém chega e fala assim, olha, eu vou escolher a caneta preta porque é a melhor caneta que tem para você escrever. Essa aqui escreve legal. Você está tirando o direito da pessoa fazer a escolha. E é aí que está o erro. Muitos pais e mães acabam fazendo. Mas eu fizer, ele morre. Veja bem,
o que é algo crítico, que precisa de uma intervenção imediata, que corra risco de iminente de morte, é uma coisa. Eu vou lá, vou ter autonomia sim por ele, porque se ele entrar nessa piscina ele vai se afundar e você vai se afogar, é uma coisa. Isso, com certeza, você vai ter que fazer uma intervenção ali. Agora, outra coisa é você querer escolher por ele ou fazer por ele. Então, quando você tira esse direito, você está indo contra a autonomia. E precisamos entender que as pessoas com síndrome de Down, seja criança, adolescente, adulto, tem uma tendência de, opa, fizeram por mim, então não vou precisar fazer. Então ele vai fixar aquilo na mente, eles são movidos a gestos e ações repetidas, né? Então, quanto mais você repetir... Agora, se você também repetir a falta de autonomia, a sua filha, o seu filho também vai desenvolver isso. Então, veja, pense se você não está tirando a chance dele ou dela tentar. Se tiver, coloca aqui nos comentários, sim ou não. Só escreve assim, ó, sim ou não, tá? Eu quero saber aí de você que está aí do outro lado, né, que vai entrar agora ou vai entrar depois, tá? Então é importante eu entender como que está o seu nível aí. Você está soltando, você está ali tudo com segurança, claro. Você não vai dar autonomia se seu filho não sabe atravessar a rua sozinho. Então tem que ser tudo com segurança, para você sim deixá-lo mais, né, passar o nível do que ele pode fazer e deve fazer, tá? Então, é o que eu falei, não é deixar, vou deixar meu filho fazer tudo sozinho, isso não significa isso, autonomia, né? Eu vou deixar ele fazer tudo sozinho, tomar banho sozinho, comer sozinho, não, mas sim ensinar de forma estruturada, não dá pra você pegar seu filho e falar, agora você vai comer sozinho, será que ele sabe pegar no garfo, no talher? Na colher, ou enfim, no copo. Então, você tem que respeitar o ritmo da sua filha, do seu filho, tá? E sempre confiando na capacidade que ele tem de aprender. Então, eu sei, mãe, eu sei, pai, que o seu instinto é protetor. Eu também caí nessa cilada com a minha irmã Josânia. Eu queria ser a protetora dela e achava que estava abafando. E aí eu comecei a sentir um jeitinho dela, assim, meio de folgadinha, sabe? Assim, trazendo um pouquinho, né, pra brincadeira, pra descontração. Eu falei, ué, e se eu fizer por ela, não vai fazer. Aí eu aprendi isso sozinha, lá quando eu tinha 22 anos, há 30 anos atrás. Então, quando caiu a ficha, eu falei, opa, mas ela pode calçar o sapato dela? Será que eu não estou confiando na capacidade dela de aprender? E pasmem, ela fazia exatamente como eu ensinava. Aí eu comecei, opa, então se ela já faz isso, eu não preciso ficar preocupada se ela vai conseguir calçar o tênis, amarrar. Sabia, aprendeu. Então, assim, ó, autonomia é treino. Quanto tá sendo o seu treino aí? Você tá conseguindo treinar a sua filha e seu filho? Só coloca aqui pra mim. Tem a Danica, tem a Giovana, por enquanto aqui. Coloca assim, se sim ou não. Está tendo dificuldade, tá? Então, é sempre importante essa interação de vocês, né? Até para quem vai entrar depois, eu recebo muitas mensagens depois que acaba a live. A live vai ficar no ar, eu vou conseguir assistir porque eu estou trabalhando, ou estou em transição, estou no trânsito, saindo do serviço, vindo para casa. Pode ficar tranquilo, pessoal, tranquilos, porque você vai ter a chance de assistir depois. Só não esqueça, né, conforme eu vou fazendo as perguntas, vai colocando se faz sentido, sim ou não, que é um termômetro aqui para eu saber como que tá o desenvolvimento aí, tá? Da sua filha, do seu filho, a autonomia, na verdade, que você está conseguindo conquistar. Então, muitos estudos trazem, né, que crianças com síndrome de Down, que são estimuladas
a participar do cotidiano, de pequenas responsabilidades, tem mais iniciativas, de verdade, tá? Isso é um estudo comprovado. Eles aprendem mais rápido, é aquilo que eu falei, que eu até dei o exemplo da Jo. Quando eu comecei a treinar no cotidiano com pequeninas coisas, ela foi aprendendo, tendo iniciativa, né? No começo, claro, você vai precisar apoiar mais. Você não vai ensinar uma coisa agora e depois achar que ele vai fixar ela, dependendo da situação, o que eu falei, né? Vai depender do ritmo que o seu filho vai aprender, ou sua filha. Não fique só comparando, não caia nessa, né, de ficar comparando o seu filho com outros, tá? Cada um tem um ritmo, tá? A Danica colocou aqui já faço algumas demandas para ele, tem 3 anos, perfeito, começando desde pequenininho, é sensacional, tá? Então, de acordo com a idade dele, vai dando responsabilidade, perfeito. Lembrando que para quem tem o filho, que a filha, você vai ensinando conforme a faixa etária, vai trazendo ali as responsabilidades e sempre garantindo, né, a segurança naquilo que você está ensinando, com muito apoio, paciência. Eu sei, gente, eu passei por isso muitas vezes, de estar corrida para pegar o plantão e, nossa, mas a minha irmã não sabe isso, não sabe aquilo. Foi desesperador. Não tente ensinar nada se você está com pressa, se você está com algum problema, tá? Tenha noção que a paciência é o grande macete. Então, as famílias, né? Isso está descrito em literatura, as famílias que incentivam a própria independência, trazendo limites, tá? Não é porque você está ensinando que você não possa dar limites. Tem que dar um puxãozinho de orelha de vez em quando, não é para fazer desse jeito, é para fazer daquele. Pode colocar limites, mas sempre com muito afeto, com muito acolhimento, tá? Quando você desenvolve toda essa situação de afeto, acolhimento, a criança, ela vai te dar o resultado. E eu vou fazer ao longo aqui de lives, sempre vou trazer questões, alguma atividade, algum exemplo como eu vou dar agora, tá? Para você, para que se você ainda não faz, você desenvolver. E conforme você for desenvolvendo cada passo, você traz aqui na página como que está, né? Ali o dia a dia dele. Se ele aprendeu, se ele não aprendeu, se ele está tendo dificuldade, se foi bom. Isso tudo traz benefícios. Quais são os benefícios? Olha só o que você pode ter de benefício, de vantagem, se você aplicar os passos que eu vou trazer aqui. Vai ter diminuição da birra. Sabe aquelas birras que eles cruzam o bracinho assim? Eu não sei, Danica, se o seu bebê é de 3 anos, ele já cruza o braço e faz aquela cara, né? De resistência, de birra. Então, a tendência é melhorar, tá? A criança, ela vai entender que quando você dá autonomia, ela tem mais voz, ela é mais respeitada. Então, uma das vantagens é diminuir aí essa birra, essa resistência, tá? Então, segunda vantagem, mais tempo para ele e tempo para você também. Lembra que eu falei? A nossa rotina do dia a dia não para. A gente tem comida para fazer, louça para lavar, roupa para colocar na máquina, roupa para estender, roupa para passar, olhar várias coisas. Então, se você consegue ensiná-lo a algo que ele possa já executar, ó, o pezinho vai diminuindo aí dos ombros. Eu sei muito bem. Eu já passei por isso e foi muito bom. Então, mais tempo para você, ele vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. Por exemplo, quando eu ensinei a Jo a organizar as roupas dela depois que
alguém lá passava, ou eu, ou a moça que trabalhava em casa, é uma preocupação a menos. Porque às vezes quando a nossa secretária aqui do lar passava roupa, ficava aquela pilha de roupa em cima da cama. E eu, não, peraí, a roupinha dela ela pode guardar. Inclusive, era tudo separadinho. Bermuda numa gaveta, tudo isso treinamento, tá? Bermuda numa gaveta, camiseta na outra, calcinha e sutiã e meia na outra. Então, quando ela fazia isso, ó, eu pegava aquele tempo que eu iria fazer aquela organização e fazia outra coisa, tá? Então, segunda vantagem é essa, tá? Que eu falo que é um benefício extraordinário, mais tempo para você. Outro benefício, mais autoestima. A sua filha ou seu filho, ele vai falar, puxa vida, a minha mãe me ensinou a guardar roupa e eu fiz sozinho. Olha só que bacana, né? Autonomia não é só dar uma habilidade, é um caminho para uma qualidade melhor de vida para toda a família. Para você, para o seu filho, se tem um irmão mais velho, para o irmão mais velho também, que às vezes acaba sobrando para o irmão mais velho ou irmão mais novo, enfim. Então, quando você insere a criança ou adulto com síndrome de Down no processo, ele vai desenvolver sim, né, todo essa questão da autonomia, com muita responsabilidade, com mais qualidade, tá? E aí, de repente, você deve estar se perguntando, né? Ah, mas como que eu posso começar? Me dá um exemplo. Então, eu vou colocar aqui 3 passos que você pode colocar na sua rotina. Mas, quando eu trago passos, exemplos, eu sempre trago uma história, né? Então, eu gostaria que você imaginasse a seguinte situação. Você tem lá um filho de 6 anos de idade, tá? 6 anos de idade ainda não consegue guardar os brinquedos. Sabe aquela bagunça generalizada? É hora de brincar e aí pega o baú ou a caixa de brinquedo, abre e joga. Mesmo que tenha um cantinho lá no quarto dele, que é o cantinho da bagunça, que a gente sabe que tem o cantinho da bagunça, mesmo que tenha esse cantinho, é importante você colocar ali a responsabilidade dele guardar. E aí eu vou trazer 3 passos que pode dar autonomia ali na hora de guardar esse brinquedo. Primeiro, mostra como faz. Primeiro você tem que fazer uma modelagem. A gente chama isso de modelagem. Então você vai guardar junto com ele. Olha, vamos guardar aqui, né? E aí você mostra, espera, né? Aí você fala de novo, vamos guardar esse carrinho aqui na caixa, junto com ele. Então, tá ali o carrinho. Vamos fazer junto, filho? Ô, filha, vamos guardar a boneca aqui? Isso se chama modelagem. Você está fazendo junto com ele ou com ela, tá? Segunda parte, você tem muito brinquedo espalhado. Aí vai dar aquela sensação de muita coisa ao mesmo tempo. Faça por partes. Separa por partes. Então, vamos lá. Primeiro guarda um brinquedo. Então, tem uma boneca, tem o joguinho de maquiagem da boneca, tem um joguinho de xícara e copinho da boneca, né? Aquelas cozinhas que toda criança tem, né? Cozinha que acompanha a boneca, enfim. Tem mais de um brinquedo ali. Ao invés de guardar tudo de uma vez, faça por partes. Então, eu chamo isso de dividir por partes, tá? Tem um nome, encadeamento. Encadeamento. Então, primeiro você vai guardar a boneca ou o carrinho, depois você vai guardar o joguinho, tá? E assim vai. Vai fazer numa sequência até completar a caixa de brinquedo, até guardar tudo. Isso vai dar mais clareza. E o melhor, vai diminuir a frustração. Por que eu estou falando isso? Quando você ensina algo e ele não consegue entender, não aprende, vai gerar uma frustração.
das duas partes. Então, se você começa a fazer pequenas atividades, pequenas tarefas, aos pouquinhos, tudo vai se encaixar. Agora, também não faz sentido você deixou o brinquedo assim, sei lá, uma semana inteira. E aí acumulou com mais coisa em cima. E aí guardar tudo. Então precisa entender que a modelagem, que é guardar junto com a criança, faz parte de também divisão. Então vai guardar dividindo, que a gente chama aqui de encadeamento. Então vamos guardar primeiro o carrinho, depois os cavalinhos que ficam no carrinho, depois, sei lá, uma bola, enfim, por partes, tá? Então dividir em pequenas partes. Um terceiro passo, assim, que eu sou, assim, fã, é o elogio. Mas o elogio pelo esforço, pela tentativa que ele fez, não só quando acerta, né? Eu só vou elogiar se ele acertar colocar essa caneta lá. Mas espera aí, ele tentou colocar a caneta. De repente, naquele momento ali, ele não conseguiu. Elogie essa tentativa. Ao invés de você falar assim, ó, guardou a caneta certinho, guardou ali os brinquedos sozinho. Você pode falar também, puxa, que legal, você também tentou guardar tudo certinho, olha que bacana, vamos tentar. Isso traz, de uma certa forma, motivação. Sabe por quê? Da primeira vez que você ensinar e ele não souber fazer, ele não vai querer fazer de novo. Possa ser que ele fale, eu já tentei. Aquela frustração pode gerar falta de interesse, entendeu? Então você foi lá, ensinou, fez, aconteceu, e de repente seu filho também tentou, mas você não elogiou o esforço que ele teve. Afinal, você não falou nada, ele não conseguiu guardar. E isso, de uma certa forma, traz uma frustração. E eu quero depois, você, principalmente que não conseguiu entrar, coloque aqui nos comentários se você já parou para pensar nisso. Se de alguma forma você já teve esse pensamento. Puxa vida, não caiu a ficha. Eu sempre vou lá naquela, né? Não conseguiu, ou só elogia se consegue. E a tentativa? Como é que tá? Você já elogiou? Coloque aqui para mim nos comentários. Vamos ver como que anda aí seu nível de elogios, tá? Então isso é importante, tá? O que é, assim, a constância e a paciência é o grande segredo. O aprendizado, ele acontece quando há repetição. Toda criança, todo jovem, adulto, enfim, pessoas com síndrome de Down, ele consegue aprender na constância, na paciência e quando há repetição, que é a própria constância em si, né? Então, o acolhimento, quando ele erra, não falar, você não fez certo, mas ele tentou. Então, vamos mudar isso e vamos ver aí o que você consegue? E como eu falei, eu não vou deixar, né, de comentar aqui cada esforço, cada elogio, cada tentativa que você fizer e você quiser colocar aqui nos comentários, por favor, aproveite esse canal, que esse canal está rico de informações, principalmente você que está aí no desafio do dia a dia, aprendendo a cuidar do seu filho, da sua filha, ou se você está numa situação como eu, né, que acabou se responsabilizando por uma pessoa com síndrome de Down, que já está na fase adulta, é bem importante, né, eu me senti muito sozinha na ocasião, porque eu nunca tinha cuidado de ninguém, nem com síndrome de Down, nem sem síndrome de Down. Então, eu era filha também que tinha perdido a mãe, né? Então, eu fazia muito essa reflexão.
eu preciso me virar nos 30. Não tinha rede social, não tinha a questão de aprender com pessoas que já estão ali no dia a dia, na luta, mas isso serviu de aprendizado para que eu conseguisse fortalecer esse canal e trazer para você todas esses anseios, esses desafios que você passa, que eu já passei, que eu aprendi a lidar. E é por isso que eu criei esse canal, Síndrome de Down Independente. Esse é um programa que vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras às 19 horas. O programa Síndrome de Down Independente, justamente para te ajudar a dar independência a quem tem síndrome de Down. E hoje nós falamos aqui na live, né, quais os passos que você pode aí aprimorar para dar mais autonomia para o seu filho que tem síndrome de Down, né? Na verdade, eu coloquei aqui 3 passos para dar autonomia à criança que tem síndrome de Down. Lembrando que a autonomia não é você fazer por ele, tá? É a capacidade dele escolher, dele fazer as próprias escolhas, agir por conta própria. E, claro, trouxe um exemplo aqui de uma criança de 6 anos que espalhou os brinquedos. Olha que delícia, né? Quando você tem uma criança em casa e aí você coloca todos os brinquedos para ela, para estimular o desenvolvimento, isso é importantíssimo, cognição, motora, mas é importante, né, você lembrar, a coordenação motora, né, o senso cognitivo, ele precisa ser estimulado e organizado também. E logo organizado a gente precisa ensinar. Então eu coloquei aqui 3 passos, simulando aí guardar um brinquedo. Primeiro você fazer, né, junto com ele, que a gente chama de modelagem, guarda a primeira vez, a segunda, juntinho, né, e espere ali ver se ele vai guardar e sempre trazendo ali todo o reforço, né, repetição, que é importantíssimo, dividir em pequenas partes para guardar o brinquedo, então sempre dividir aí, se é muito brinquedo, divide em partes menores, né, isso é importante porque vai trazer aí mais organização mental na hora de guardar, tá? Isso tem uma palavrinha chamada encadeamento, quando a gente organiza para depois guardar, enfim. E o terceiro passo é você elogiar, né, o esforço, não só quando ele conseguiu, mas as tentativas, tá? Então, esses são 3 passos aí bem interessantes que você pode colocar em prática hoje. Eu quero que você coloque aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo, já encaminha essa live para algum pai ou mãe que também precisa dessa informação. Agradeço aqui a presença de quem esteve presente e de você aí que está do outro lado, que vai assistir depois. Deixe aqui seus comentários. Espero você na próxima quarta-feira às 19 horas. Gratidão e até breve.